Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, esse vídeo, eu tô fazendo pra gente poder trazer um pouquinho da consciência, do que são os pactos, votos, lealdades, fidelidades, compromissos, juramentos, tudo isso começou já há algum tempo que começou a vir para mim essas questões, porque eu já trabalho com a mesa multidimensional arcturiana, para quem já me conhece, desde 2022. E ali sempre eu fazia pactos, votos, lealdades, fidelidades, mas era, vamos colocar assim, de uma forma mais superficial. E aí, agora que eu tô com o puxão quântico, veio para mim muitas questões, por exemplo, questões novas. E aquilo ali me despertou, vamos colocar assim, a curiosidade de poder entender um pouco mais do que seria isso. E aí eu comecei, bom, eu vi que tinha ali falando sobre a questão da gente ter lealdades ou votos com DNA, com doenças, ou com a procrastinação, e algumas outras coisas foram vindo. E aquilo ali eu falei assim, bom, se tem para isso, aí foram vindo os downloads, acredito que também tem para X coisa. E aí fui montando uma lista ali com algumas coisas. Mas aquilo ali começou e eu comecei, ao mesmo tempo já ia lá na mesa e fazia, porque eu gosto muito de fazer dessa forma. O que aconteceu? Eu peguei e fui buscar, Hoje a gente tem as inteligências artificiais aí que ajudam muito quando a gente sabe usar, E aí eu fui buscar. E aquilo ali, conforme mais eu ia estudando, mais aquilo ali iam trazendo coisas que antes eu não tinha acesso. Patrícia, você já pesquisou tudo? Não, porque agora eu tô num outro momento, mas que mais pra frente eu vou falar pra vocês. Deixa eu começar aqui pelas coisas que eu trouxe, porque o que eu acreditava, às vezes a pessoa tem pacto, mas, por exemplo, ela só tem pacto em uma determinada situação. Só que conforme eu fui fazendo os atendimentos e eu fui fazendo e vendo, o que eu percebi, e constatei através dos atendimentos que em certas coisas, vamos dizer assim, procrastinação, vamos colocar. Às vezes você tem pacto, às vezes você tem lealdade, às vezes você tem fidelidade, às vezes você tem compromisso, às vezes você tem juramento. E aí, tipo assim, na hora me veio, poxa, parece uma pegadinha, que fizeram com a gente. E por quê? Porque às vezes você vai lá e limpa o pacto, só que daí ficou a fidelidade para trás. Isso tudo eu fui vendo, então, e aí eu falei assim, gente, eu preciso trazer isso para as pessoas, por quê? E até mesmo para quem já é terapeuta, que trabalha com outras coisas, se vocês puderem pegarem isso, levem para os seus trabalhos. Por quê? Porque quanto mais a gente conseguir liberar as pessoas, nós, desses aprisionamentos, melhor vai ser. E aí, por exemplo, às vezes você fez com fidelidade na questão do dinheiro, mas às vezes você fez no relacionamento, e às vezes tá no profissional. E a lista, gente, quando a gente começa a estudar e se aprofundar, é muito grande, tem muita coisa para ser trabalhado. Então, primeiro a gente precisa entender, qual que é a diferença um do outro. E eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, como um relatório, Pedi ali para me ajudar a buscar o relatório de todos os lugares aonde tem, Porque quando a gente vai pesquisar, você vai ver que existe pactos, votos, lealdades desde lá de muito tempo, e aquilo ali vai vindo do nosso campo. Patrícia, eu não acredito em vidas passadas. Eu acredito em vidas passadas e a gente realmente, lá em outras vidas, a gente fez, mas se você não acredita, tá tudo bem. Olhe isso como se fossem os seus ancestrais que fizeram, entendeu? Para que você não perca a oportunidade de liberar tudo que precisa ser liberado. Se você acredita em vidas passadas, sim, você pode ter isso ali que você fez, E a gente vai conseguir aprofundar. Porque quando a gente se aprofunda em cada época que existiu na vida, existiam muitas amarras.
E isso foram prendendo a gente em muitas coisas. Então eu vou trazer aqui um relatório para a gente só entender um pouquinho do que é e como que a gente vai fazer isso. Este relatório ele apresenta uma pesquisa profunda sobre os conceitos de votos, pactos, lealdades, compromissos, juramentos, contratos, fidelidades, renúncias, com foco em suas definições, distinções e principalmente como esses vínculos podem atuar como bloqueios inconscientes na nossa vida. E que travam ela, né? No campo financeiro, no profissional, no relacionamento e no espiritual. Porque, gente, eu fiz no espiritual, foi babadeira, muito, 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 muito profundo. Tem muita coisa. E olha que eu comecei ainda, tem muita coisa ainda a se aprofundar. A análise é baseada em fontes que abordaram a temática sobre a ótica de terapias energéticas. Então, o que acontece? Foi buscado dentro de vários sites onde é falado sobre isso na parte energética. Então, tudo que a gente vai falar aqui é tudo relacionado a terapias energéticas, tá bom? Aí, o que acontece? Aqui, votos, promessas solenes autoimpostas. Isso daqui, por exemplo, o que acontece? Deixa eu puxar aqui para vocês. É que eu tô com uma lista e daí ele tem uma tabela aqui. Então, ele é unilateral, normalmente feito a Deus, a si mesmo ou a uma causa. A consequência espiritual disso é a seguinte: ela normalmente é uma causa espiritual, moral ou autopunição, né? E isso tudo é legal a gente ver porque se você já assistiu filmes ou, né, novelas antigamente, me lembra muito uma cena eu era muito pequena ainda, ó, não lembro quantos anos, tinha uma série que tinha um padre que ele pegava e fazia as coisas erradas quando ele veio pro Brasil. Não lembro que série que é, gente, eu só me lembro da cena. E aí, o que ele fazia? Ele se chicoteava, a autopunição. Então, ele fazia as coisas erradas, ele se sentia um pecador, então ele se chicoteava. Então, isso acontecia em várias questões. E aí, o que isso pode acontecer no bloqueio hoje atual? Restrições autoimpostas. Exemplo, pobreza, celibato. Então, às vezes a pessoa talvez não esteja com aquela pobreza extrema, mas ela chegou num patamar e ela não consegue subir. Ela chegou ali, por exemplo, na parte de celibato, né? Ela chega num relacionamento, ela não consegue ter uma vida sexual ali pra frente, sempre tem aquele bloqueio. Então, vamos agora para deixa eu voltar aqui, pactos. Os pactos, eles eram acordos, alianças em troca. Por exemplo, o rei, ou o sacerdote, ou o padre, né? Ali você fazia uma troca com ele em troca, né? Ou, por exemplo, vamos dizer, os pajés, né, que tinham, ou então outras etnias que tinham ali os seus, né, sacerdotes. Então você fazia aquilo ali como uma troca de proteção. Por exemplo, na época de guerra, você fazia isso, né, também ali com as pessoas que estavam liderando a guerra. Então você fazia aquilo para poder se conectar com aquelas pessoas. Era bilateral ou multilateral entre pessoas, sistemas e entidades. Né? Entidades aqui também pode ser um tipo de entidade. Quebra do acordo, consequências energéticas e espirituais. Então a pessoa tinha medo das consequências e medo de quebrar aqueles acordos. E aí os acordos em troca que limitam a prosperidade. Exemplo, pacto de lealdade. E aqui, normalmente, na constelação, a gente vê muito a lealdade familiar. Só que o que acontece? Nas pesquisas aqui vendo, não só existe o pacto familiar, como existe o pacto por exemplo, a uma denominação, existe um pacto, por exemplo, de amizades
As pessoas que são, por exemplo, vamos só para ficar uma coisa clara, pessoas que são de um time, né? Eles têm como se fosse um pacto com aquele time, entendeu? E isso, Patrícia, mas pacto, né? Pacto é aquela palavra. Quando você lança a palavra dizendo é isso, aquilo ali é um pacto. E a gente não tem noção. Muitas vezes a gente acha que pacto é uma coisa que você vai ter que fazer com muito mais. Não. É o teu sentimento junto com a tua palavra de que você vai fazer aquilo. Nos tempos de guerra se faziam muito votos de guerra, de estar leal àquela família, àquele lugar, àquela situação, entendeu? Então tem muitos pactos. E com isso tinha pobreza e todas essas outras coisas. Aí a gente vai aqui nos compromissos. Eram obrigações assumidas de dedicação. Então, eu vou me dedicar a um tempo lá na época de Lemúria, na época dos Egitos, do Egito, né? Ali onde o Egito estava, naquele auge dele, e não vou dizer que não tem até hoje, né? Mas, e esses votos, muitas das vezes, o que acontecia? Nem todos eles eram com sacerdotes, às vezes, da luz. Porque a gente sabe que tudo existe luz e existe treva. E aí o que acontece? Quando você entra em contatos, principalmente contratos, pactos, votos, lealdades, fidelidades, com essas entidades que são da não luz, ou você faz algum contrato ali que vai te baixar a tua vibração, barganha, entendeu? Isso tudo vai atrapalhar a sua vida, gerações e gerações e gerações. E aí, no compromissos, como que ele é feito? Ele é unilateral ou bilateral. Moral, social e perda de confiança, né? Se você desfizer, se você não fizer, não cumprir aquilo que você falou. E a gente, só abrindo um parênteses, né? A gente sabe que até algum tempo atrás a palavra, né, quando se falava, a palavra ela tinha muito poder, vamos colocar assim, na sociedade. Se uma pessoa falava, não, eu dei a minha palavra, aquilo ali era regra. Hoje em dia a gente sabe que isso virou muita balela, né? Ainda tem pessoas que cumprem as suas palavras, mas a maioria das pessoas, né, eu falei, mas não consegui. Tipo assim, que aquela questão da palavra dada era uma palavra que não voltava atrás. E isso, então por isso que era muito preso, né? A gente ficou muito preso a essas questões. E aí as obrigações, existências de vidas passadas, contratos de vidas, só faltou aqui, de dívidas kármicas, né? Aí agora a gente vai ver aqui a fidelidade. Decisão escrita ou um código de obrigação social. Olha só que forte, né? Deixa eu tomar uma aguinha. Então, eram coisas que eram feitas até por escrito, né? Para uma sociedade, né? Ali a questão da fidelidade. E aí, o que acontece? Ela era uma relação com uma pessoa, princípio ou missão. A ética era a ética social, quebra de confiança, né? Então, quando você falava, fazia isso, assinava ali e não cumpria o que você falava, aquilo ali para as pessoas era o fim do mundo. Então, tanto que se a gente pegar pessoas mais antigas, né, e você olhar ali a palavra, né, eles são uma pessoa que eles olham muito para isso, né? A tendência, o que é? A aderência cega a códigos de condutas limitantes. Então, os bloqueios são esses. Então, você vai ficar ali muito cego a algumas coisas, dogmas, tipo assim, em vez de você olhar um todo, né, um contexto de tudo que acontece, você sempre, não, é isso que é a verdade, só aquilo ali, nada mais. Você fica cego para as outras possibilidades e você até olhar e observar tudo isso. Agora vamos para as lealdades.
devoção espontânea, consciencial e pessoal. Em relações a uma pessoa, grupo ou sistema familiar, como eu falei, de amigos, vamos colocar ali como se fosse de um clero, de um grupo de pessoas, né? Que a gente ainda vive em grupos, mas antigamente era muito mais isso, né? A moral sistêmica, a lealdade, aqui que nem eu falei, né? A lealdade também é sistêmica, os nossos ancestrais. E isso, gente, o que eu quero trazer para vocês? Quando a gente olha, a gente pensa às vezes, mas eu não tenho. Por quê? Porque isso tudo ele é feito inconsciente, a maioria deles, entendeu? Porque se fosse de uma forma consciente, seria muito mais fácil da gente liberar, né? Vamos e venhamos, né? Vamos e venhamos que seria muito mais fácil, porque a gente não quer ficar com esses negócios. Mas eles são tão feitos. Eu imagino a visualização que eu tenho como se fosse uma trama, sabe? Assim, ó, como se fossem umas coisas entrelaçadas, assim. Aí você consegue tirar, deu aquele despertar da consciência, você conseguiu liberar uma coisa. Deu aquele despertar, você conseguiu liberar mais uma. Porque foi feito realmente um entrelaçado, sabe? De coisas ali, para poder realmente amarrar e prender a gente. Repetição de padrões de sofrimento familiar. Aí, por exemplo, né, a gente vem lá, a nossa mãe, vamos lá, a bisavó. A bisavó teve um problema, que ela não teve um casamento feliz, depois vem a avó, depois vem a mãe e vem você que também não consegue. Ou tem várias separações, ou sempre arruma uma pessoa que não dá certo, você arruma sempre um homem que não... por exemplo, ele, em vez dele ser o homem da casa, ele quer ser o menino, ou ele quer ser cuidado. E aí você, em vez de ser a mulher, você acaba sendo a mãe. Né? E da mesma forma o homem tá ali e a mulher quer ser cuidada, ela quer ser amparada. Por quê? Porque existe aquele padrão que foi repetindo de um após outro e o outro após outro. Aí as renúncias, isso aqui também é muito forte. A renúncia é o ato de abrir mão, desistência de um direito ou desejo. E aqui muitos de nós, em outros tempos, abrimos mão da felicidade, do amor. E isso às vezes foi um momento de sofrimento, um momento onde a gente viu ali outras pessoas sofrendo. Então eu não posso, né? Na parte espiritual, a gente abriu mão da nossa espiritualidade, principalmente quem viveu em momentos de perseguições. A gente abriu mão simplesmente de estar com os nossos dons espirituais. Por quê? Porque simplesmente a gente tinha medo. E mais pra frente eu vou trazer para vocês, eu comecei ontem a fazer uma pesquisa de todas as coisas que tipo, por local, né? Por exemplo, eu fui ali na Itália, quais são os tipos de coisas? Gente, é muito incrível cada coisa que o povo fazia, nós, lá em outra vida, fazia. E principalmente no momento de desespero, no momento de guerra, no momento de uma pessoa passando mal. Então, tem muitas juras e muitas promessas ali. Unilateral, aqui só voltando aqui, a renúncia, né, abrir mão de resistência de um direito ou desejo. Unilateral, em relação a um desejo, posse, direito. Consequências existenciais, libertação ou bloqueio. Renúncia inconsciente ao sucesso, à felicidade, ao amor, à prosperidade. Então, olha quanta coisa vai sendo entrelaçada, como eu falei para vocês. E aqui, trazendo um pouquinho, né, a principal diferença reside na origem e na natureza do vínculo. Votos e juramentos são promessas solenes, geralmente unilaterais. Pactos e contratos são acordos que envolvem pelo menos duas partes e uma troca. Então, olha, tem duas partes e uma troca. A lealdade e a fidelidade são estados de devoção ou adesão, sendo a lealdade no
contexto sistêmico, mas como eu falei para vocês, né, aqui o que eu tive é mais do que isso, né, os downloads que foram vindo para mim não é só sistêmico, o sistêmico é uma parte, e o mecanismo mais comum de repetição de padrões. Impactos negativos no nosso campo, no financeiro e aqui no profissional, mas isso daqui também tem no relacionamento, tá? No espiritual também. No contexto das terapias energéticas e sistêmicas, esses vínculos, quando feito de forma inconsciente ou em momentos de trauma, lembra que eu falei para vocês? Veja nesta vida, seja nesta vida, vidas passadas ou ancestrais. Continua a operar no campo energético do indivíduo, gerando bloqueios e autossabotagem. Votos de renúncia. Os votos feitos em contextos religiosos ou espirituais, com votos de pobreza, celibato, sofrimento, são frequentemente citados como causas diretas de problemas financeiros e profissionais no presente. Então lá a gente fez, né, e aqui o que parece, né? Mas Patrícia, você não falou que tem a parte espiritual, a parte de relacionamento? Sim, só que muitas dessas promessas eram feitas mesmo para relacionamento ou para profissional, era feito dentro da espiritualidade, entendeu? E aqui quando eu digo espiritualidade, sejam espiritualidades distorcidas também, tá? Então, aonde eles achavam que para poder, existe a crença muito forte ainda, que para você poder ter uma espiritualidade, você não pode ter dinheiro. Que se você tiver dinheiro, você não tem espiritualidade, sabe? Aquela coisa que é muito... Foi tirado, né? Eu gosto muito, o Hélio Couto, ele traz isso, que isso foi implantado desde lá da Idade Média, né? Onde foi implantado que os reis chegaram, né, nos padres ali da época, nos sacerdotes, né, e falaram para eles que se eles pegassem e fizessem, né, aquilo ali acontecer dessa forma, falando para as pessoas, né, que elas queriam que elas tinham, se elas pegassem e se desenvolvessem, né, elas não teriam espiritualidade, porque era uma forma de prender as pessoas, para aqueles que eram servos continuar a serem servos, para não querer se libertar, para querer... E isso a gente vê, né? Não vou adentrar muito profundamente, que senão vocês sabem, né? Mas, então, só para vocês entenderem o quanto que essas coisas prejudicam a gente. E aí, vou trazer um pouquinho aqui para a gente entender... Aqui, ó, os votos feitos em contextos religiosos e espirituais que eu já tinha falado, né, sofrimento, são frequentemente citados como causa direta de problemas financeiros e profissionais no presente. Às vezes o seu caos financeiro não é seu, é o eco de um voto de pobreza feito por um ancestral que acreditou que o dinheiro era perverso, ou você mesmo, né, em uma vida passada. E aqui, vínculos inconscientes, que são os votos de pobreza, manifestação no campo financeiro, recusa inconscientemente da riqueza, dificuldade em cobrar pelo serviço, perdas financeiras inexplicáveis, autossabotagem financeira. E isso, o que acontece? Às vezes ele tá tão embolado que às vezes acontecem situações, né? E aí você fala assim, não, mas eu tô fazendo uma coisa, eu tô fazendo outra, mas é que você tem que ir liberando camadas. E lembrando, a gente vai liberando camadas, né? Não tem... Eu sempre falo, gente, eu queria alguma coisa que a gente conseguisse liberar tudo de uma vez. Mas a gente sabe que tem as catarses e a gente nem aguenta, né? Mas o que a gente vai já liberando, isso daí já traz um grande acesso, né, pra gente. Manifestação no campo profissional. Essas escolhas de profissão que não geram riqueza, crenças de que trabalho deve ser um sacrifício, dificuldade em progredir na carreira. Então isso tudo são o quê? São ali aquelas amarras por causa desses pactos ali, que são das questões, né, ali que a gente tem. Votos de celibato ou castidade, bloqueios na energia da criação, porque aqui a gente está falando do profissional, e a energia da criação, ela vem, né,
E a gente precisa trabalhar essa energia da criação através dessa energia que você, como fez o voto de celibato, você bloqueou a sua energia sexual, que é a energia da criação. E que se estende à criação da riqueza, energia, criatividade, energia do dinheiro, disposição, energia para poder fazer as coisas, né? E aqui, ó, dificuldade em se relacionar com clientes, parceiros de negócios, isolamento social, medo de se expor e de brilhar. E aqui a gente vai ver aqui votos de sofrimentos, né? A gente trouxe só esses daqui porque senão a lista é muito extensa. Votos de sofrimento e sacrifício. Crença de que o sucesso deve vir através da dor e do esforço extremo, impedindo a prosperidade de ficar leve. E aí, quando você vê que fica leve, porque é tão engraçado que quando a gente vê que fica leve, a gente vai dar um jeito, né, de inconsciente ali, de se sabotar e de aquilo não dar certo, daquilo não fluir e aquela leveza que você tinha desaparecer, simplesmente para você seguir ali as pessoas. Excesso de trabalho, workaholic, né? Sem resultados profissionais. Então você trabalha, mas o dinheiro não fica na tua mão. Você não fica e não é aquela coisa assim, não fica porque eu investi, porque eu fiz uma viagem. Não, o dinheiro simplesmente ele desaparece. Ele vem e some das nossas mãos. Proporcional à dificuldade em aceitar ajuda, sensação de que sucesso não é merecido. Olha só quantas coisas. Lealdade sistêmica ao dinheiro como energia e bloqueios sistêmicos. A lealdade sistêmica é um conceito central na constelação familiar, descrevendo um compromisso inconsciente de um membro familiar em repetir o destino de um ancestral excluído ou sofredor. Para pertencer ao sistema, a visão sistêmica baseada nos trabalhos de Beth Hellier aprofunda a compreensão dos bloqueios financeiros profissionais, tratando o dinheiro como uma energia que reflete a ordem e o equilíbrio dentro do sistema. Só que, como eu falei para vocês anteriormente, o que me veio? O sistema aqui, a lealdade, ela não é só apenas familiar. Se você, lá num tempo, você fez parte de um clã, você guarda lealdades àquele clã. Aquilo que seguia, aquilo que fazia, entendeu? Então, por exemplo, eu fui uma sacerdotisa lá do templo de Ísis, vamos colocar aqui. Então, você hoje nem lembra do que é, mas no teu inconsciente você está energeticamente ali com aqueles votos que você fez lá, entendeu? Por isso que a gente precisa liberar. E aí, quando você libera, que as coisas começam a avançar e evoluir na sua vida. Aqui também tem um pouquinho aqui o dinheiro na visão sistêmica, né? Na perspectiva sistêmica. Eu não vou entrar muito sobre isso, né? Porque eu vou adentrar aqui, a gente consegue na mesa também trabalhar para fazer essas quebras de lealdades, tanto na parte sistêmica quanto você não vai fazer uma constelação, mas a gente consegue liberar. Agora vamos ver aqui os pactos e contratos espirituais. Pactos e contratos de natureza espiritual são vistos como acordos que estabelecem obrigações que transcendem a vida atual. Pactos de troca, acordos onde a pessoa pode ter trocado seu sucesso ou prosperidade por algo, exemplo, proteção, amor, reconhecimento em outras vidas ou planos, resultando em uma limitação do seu potencial no presente. Contratos de dívidas, sentimentos inconscientes de estar em dívida com alguém ou alguma entidade, levando a pessoa a se endividar ou não conseguir reter o dinheiro como se estivesse sempre pagando uma dívida invisível. E isso daqui, gente, vocês pensam que é só em vidas passadas? Não. Isso aqui acontece muito
com pessoas que você acha que às vezes tem obrigação, aquele sentimento de culpa, como eu trouxe, né, mês passado ali trazendo muito sobre a culpa. O que que acontece? Essa culpa, ela é uma dívida. E aí você não consegue prosperar, você não consegue avançar, por quê? Porque você se sente culpado por crescer, por avançar, por evoluir. E nesse trabalho que eu fiz no mês passado com relação à culpa foi muito profundo, porque uma das coisas que eu tive consciência, né, que quando eu tava, quando eu tinha 15 anos eu saí de casa, né, e eu tinha meus irmãos pequenos, e eu não sabia, mas aquilo veio à consciência para mim que eu me sentia culpada de ter saído de casa, né? Eu fui morar com um namorado na época, e aí não vou entrar em detalhes, mas eu fui morar com esse namorado e ele era em outro estado, eu era em Santa Catarina, eu era aqui do Paraná. E o que que aconteceu? Lá eu tinha condições de ter uma possibilidade que em casa eu não tinha. E aí a culpa vinha como se, tipo assim, agora eu tô conseguindo algo que os meus irmãos pequenos não têm. E isso trouxe culpa. E eu não sabia. Eu não tinha noção. Mas através dos trabalhos, das limpezas que a gente vai fazendo, veio essa consciência. E o dia que veio o download, eu falei, gente, como assim? Eu era uma criança, eu tinha 15 anos, né? Então eu não era mãe deles. Mas talvez ali por eu ter cuidado deles logo que eles nasceram, o mais velho tinha 1 ano e o outro nasceu, eu fiquei cuidando deles, que minha mãe tinha um restaurante. E aí o que que aconteceu? Criou-se, né, um laço ali na mente, talvez ali, de que eu tinha responsabilidade por eles. E isso eu não sabia. E aí, às vezes, você tá carregando o mundo nas costas. E você não sabe, e aí você fala assim, gente, mas eu tô indo, tô puxando, mas tá tão pesado, tá pesado, e você não sabe, mas você tá carregando o seu pai, sua mãe, seu tio, o primo, as coisas lá do passado, tudo tá vindo nas suas costas, e aquilo tá pesado, e você fala assim, gente, eu tô nadando, parece que já tô com falta de ar aqui, e tá tão perto ali a praia, mas parece que eu tô afundando. Porque são muitas coisas que a gente está carregando. Muitas coisas. E a gente precisa soltar essas coisas. Soltar essas amarras, soltar tudo isso daí que está presos, né? Preso na gente. Contratos de dívidas eu já falei. E aqui, né, nessa conclusão que foi trazido aqui, a pesquisa demonstra que votos, pactos, lealdades, compromissos, juramentos, contratos, fidelidades e renúncias, especialmente em suas formas inconscientes, representam poderosos bloqueios de campo que podem influir o fluxo de prosperidade, no sucesso na área financeira, profissional, e aqui eu acrescento relacionamentos, a identificação e a quebra desses vínculos através de terapias, né, energéticas ali, com a mesa, né, multidimensional arcturiana, que é o trabalho que eu tô fazendo, gente, que tá ficando muito profundo, e eu fiz alguns tipos, né, de trabalho, um deles é para trabalhar com a mesa sistêmica a parte do financeiro, a parte do relacionamento e a parte espiritual. A parte, assim, espiritual, gente, para mim, assim, tá sendo muito incrível. Tanto que eu acredito que eu vou ter que dividir ela em 2 partes, porque ficou muito forte e ainda veio para minha consciência, né, que eu vou ter que, na parte espiritual, entrar, por exemplo, ali, se a gente participou dos maias, se a gente participou, por exemplo, de algum grupo indígena, e aí dentro do grupo indígena, cada um deles, mas fiz né, que já são várias coisas, por exemplo, ali deu 99, umas 80, 90, que alguns deles eu resumi e diminuí ali a quantidade, porque dava para encaixar em uma única frase, e aí dentro de cada uma delas, por exemplo, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês, para mim exemplificar para vocês como que ficou. Por exemplo, contratos espirituais, né? Pactos de lealdade, de obediência cega a uma egrégora espiritual. Dentro dessa frase,
para que a gente ficasse mais profundo, o que que eu fiz? Votos, juramentos, pactos, lealdades, fidelidades, compromissos e renúncias. Então, como que a gente vai fazer? Dentro de cada uma são muitas coisas que tem aqui. A gente vai lá e vai ver e vai fazer a medição. Tem juramentos? Tem. Tem pactos? Tem. Tem lealdades? Tem. Por quê? Porque com isso a gente consegue liberar muito mais coisa dentro de um único atendimento. Vai ficar um atendimento bem forte, né? Mas o que que acontece? A gente vai conseguir liberar bastante coisa e com isso a gente conseguir liberar aquilo que precisa ser liberado para que a gente consiga dar o nosso salto quântico evolutivo. Nós estamos no ano 9, né? Finalizando, nós estamos no último mês do ano 9. O ano 9 é o ano o quê? De fim de ciclos. Então, muitos ciclos foram encerrados, né, neste ano. E ainda tá aqui ainda. Dia 21 nós temos o solstício, né? De verão para nós aqui no hemisfério sul, no hemisfério norte, o solstício de inverno. E aí, o que que acontece? É uma data muito forte. Então, vamos aproveitar toda essa energia e se você sentir, né, de estar fazendo um atendimento. E lembrando que esses atendimentos não dá para fazer um atendimento coletivo, tá? Esse atendimento ele tem que ser individual, porque ele é muito profundo. E para a gente pegar a energia da pessoa mesmo, tem que ser um atendimento ali onde a gente vai estar cara a cara, é uma pessoa que a gente vai fazer a medição. E assim, é um atendimento profundo, ele leva em torno de umas 2 horas e meia, até mais, para poder estar fazendo, né? E se você sentir no seu coração um chamado para a gente fazer a quebra de pactos, votos, lealdades e fidelidades com a mesa multidimensional, me chama, divulga esse trabalho, né, para outras pessoas, porque com isso a gente conseguindo liberar mais pessoas dessa prisão, vamos colocar assim, mais a gente vai conseguir conseguindo ter mais pessoas vibrando, né, em alta vibração. Conto com vocês e eu vou trazer mais, tá? Porque dentro de cada uma dessas frases aqui, eu vou pegar frases e eu vou trazer mais coisas. Eu quero trazer também, aqui eu trouxe pactos, votos, lealdade de uma forma geral. Eu ainda quero trazer para vocês, para ficar assim, bem claro. Eu quero trazer para vocês, por exemplo, dentro vamos dizer ali do Vaticano, o que eles acreditavam que era um pacto, um voto, o que é uma lealdade. Dentro da religião, por exemplo, do evangélica, o que eles acreditam que é, né? Dentro ali do que era o Israel, né? Os judeus acreditavam, né? O que dentro do Egito, o que eles acreditavam como isso. Então, porque cada local eles acreditavam de uma forma, mas de alguma forma aquilo ali eram feitos trabalhos bem fortes. E aqui eu não tô falando só de trabalhos, às vezes eram com boa intenção, mas nem todos. A maioria deles eram tipo uma forma de realmente prender a gente, entendeu? E o que eu quis dizer assim, boa intenção, às vezes a pessoa que estava fazendo, ela só foi passando de um pro outro e ela nem sabia aquilo ali, ela achou que aquilo ali era o certo, então ela passou como, ela acreditava que era certo e ela passou como certo. Vamos colocar dessa forma que eu acho que vai ficar melhor. Eu espero que vocês tenham gostado e um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, espero que vocês possam compartilhar, curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas para que a gente possa levar essa consciência para mais pessoas despertarem para essa questão do pacto, voto, lealdades, fidelidades, compromissos, juramentos. Beijo grande!